Amados, vamos ler esse texto que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versos de 20 a 28. Diz assim a santa palavra de Deus: Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, e prostrando-se, fez-lhe um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: Declara no teu reino, estes meus 2 filhos se assentarão uma à tua direita e outra à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: Certamente vocês beberão do meu cálice, mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àquele para quem foram preparados por meu Pai. Quando os outros ouviram isso, ficaram indignados contra os 2 irmãos. Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, que seja servo. Quem quiser ser o primeiro, que seja escravo, como o Filho do Homem. E não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém. Vamos orar ao Pai. Deus, por tua graça e misericórdia, age em nossas vidas hoje, age em nossa igreja, age através desse pastor. Irá pregar um sermão simples, mas cheio de intenção de que vidas venham querer te conhecer melhor. Ajuda-me, guarda-me e abençoa o povo aqui reunido, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, todos nós que aqui estamos, desejamos o melhor para os nossos filhos, certo ou errado? Quando eles estudam, que eles passem no vestibular, que eles tenham os objetivos de vida deles alcançados. Não é verdade, irmãos? Não é verdade, irmãs? Não é verdade, jovens? É verdade. Este pensamento também era claro na vida dos discípulos. Eles viam Jesus realizando milagres, multidões seguindo a Jesus, viam o ministério do Senhor crescendo com prodígios, e eles pensavam: esse é o cara, nós devemos ficar perto dele, porque as coisas irão acontecer e nós estaremos perto dele. Nesse princípio é que a mãe de João e Tiago procura Jesus, pedindo a Jesus que colocasse um do lado esquerdo e outro do lado direito, ou seja, pedindo posição de honra e poder para João e para Tiago. Mas ela não sabia que o Senhor Jesus era um Messias diferente, que o reino de Jesus era um reino espiritual e não humano. Os discípulos deveriam saber, mas também não sabiam. É que na fé cristã é a única religião onde a humildade é tida como virtude. Um pecador existe diante de um Deus santo e poderoso. Como disse certo pensador, a humildade é a postura de ajoelhar-se em respeito e gratidão, ciente que a existência é um dom de Deus, é uma graça de Deus, é um favor de Deus. Deus é o doador da vida. Desde o Antigo Testamento que nós vemos isso, na confissão de Abraão, quando ele disse: eu não sou nada mais do que pó e cinza, Gênesis 18, 17. Jesus também, Saulo, lá no Sermão do Monte, quando ele faz a síntese de toda
a sua doutrina e ética. Ele diz: bem-aventurados são os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. É necessário entendermos que o próprio Jesus, Zé Norberto, afirma ser ele manso e humilde de coração. Por isso, o pedido da mãe de Tiago e João, Jesus não podia atender. Sabe por quê, irmãos e amigos aqui presentes? Porque a humildade é característica da verdadeira espiritualidade. Você só pode ser espiritual se você for humilde. Se você não for humilde, não tem como ser espiritual. A humildade abre a porta para a verdadeira espiritualidade. No verso 26 do texto, irmãos, diz assim: não será assim entre vocês, ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser o quê? Servo. Quem quer ser o mais importante tem que ser o quê? Servo. É importante que a gente entenda isso. A grandeza se alicerça no serviço. Jesus tomou os termos servo e escravos como padrões para a grandeza no seu reino. Não é o mais importante, não é aquele que faz mais, não, é aquele que é servo, é aquele que serve as pessoas e ao reino de Deus. Todo aquele que se torna servo voluntário, renunciando voluntariamente seus direitos e pretensões e medo de orgulho, esse será o primeiro entre os discípulos e o primeiro entre nós aqui. É impossível alguém sem humildade aceitar Jesus como Senhor. Se você não é humilde, como você vai recorrer a Jesus? Como você vai pedir a Jesus? Como você vai clamar a Jesus, Bruna? Como? Se você não é humilde. Como você vai pedir a Jesus como rei, como soberano, como aquele que domina todas as coisas? Como você vai pedir se você não é humilde? Você é orgulhoso. Como você vai pedir? Meu amado, minha amada, meu amigo visitante, minha amiga visitante, o orgulho só atrapalha. O orgulho só atrapalha. O próprio Jesus afirma no capítulo 7 de Mateus que a porta é pequena e é estreita. Portanto, se nós quisermos passar por essa porta, nós não podemos estar cheio de nós mesmos. Tem gente que é cheio de si. Não tem como passar pela porta estreita. Não tem como passar pela porta estreita. Queridos, nossa pretensão de grandeza, nós não podemos passar pela porta estreita que é o Senhor Jesus. Não podemos passar. Não conseguiremos seguir a Jesus, pois Ele é o quê? Um servo, o quê? Sofredor. Se Ele é um servo sofredor, dito por Isaías e proclamado pelo próprio Jesus, como eu posso seguir ao Senhor Jesus? Eu não tenho como entrar no reino de Deus, nem de conhecer as maravilhas da graça do Senhor. Tem humildade, Adeval, simplesmente não dá para pertencer ao reino do Senhor Jesus. Com arrogância e desejo de poder, nós só agradamos a quem? Ao inimigo das nossas almas. Quem é ele? O diabo. Só passaremos do reino humano. E sim, podemos participar de um reino, mas o reino das trevas, nunca o reino da luz de Jesus Cristo. Nunca o reino da luz de Jesus Cristo. É possível que tenhamos que lutar contra uma espiritualidade soberba. Há muita gente que é arrogantemente humilde. Arrogantemente humilde. Como é que é isso? Eu me orgulho da minha humildade. Não tem gente que parece assim, não é? Ele dá uma de tão simples, mas o coração está cheio de orgulho. Ele dá uma de simples, a roupa velha e tal, mas o coração dele está cheio de orgulho. Essa pessoa pode entrar no reino dos céus? Não pode entrar no reino dos céus. Tem gente que diz assim:
Eu sou um ótimo religioso. Essa é uma atitude farisaica, querido. Essa é uma atitude que os fariseus tomavam na época de Jesus. E eu já falei aqui, religiosidade é muito diferente do que espiritualidade. Nós devemos tirar essa capa de religioso e vestir a capa da humildade. É necessário que isso ocorra. Diante de Deus, não importa título. Se você é pastor, é padre, é bispo, é arcebispo, é diácono, é presbítero, o que você for, não adianta. Jesus veio para buscar quem? Os servos. Diante de Jesus, não importa, repito, padre, pastor, bispo, arcebispo, diácono, presbítero, não importa esses títulos. O Senhor veio buscar servos. Sabe por quê? Sabe por quê, Carlinhos? Porque os servos têm o quê? Um Senhor. Ele é Senhor e nós somos servos. Amém, irmãos? Ele é Senhor e nós somos servos. É necessário entender também que a verdadeira humildade é contrário dos valores humanos. No verso 26, eu já li aqui, mas vou ler de novo. Não é assim que acontece entre vós. Ou seja, o que o mundo propaga como melhor, como aquele que se destaca, como líder, como poderoso, em Jesus é diferente. Em Jesus é diferente. O segredo da humildade não está na habilidade de tiranizar e subjugar os outros, mas na prontidão para servir o próximo. Na prontidão para servir o próximo. O próprio Jesus diz: quem quiser ser o maior, que o quê? Que sirva. Vamos repetir essa frase, vamos lá? Quem quiser ser o maior, que sirva. Vamos lá agora todos juntos? Quem quiser ser o maior, que sirva. Esta é a lição dada por Jesus. O verdadeiro cristão dá as costas para a posição social, para o sucesso, pedindo só uma oportunidade para o quê? Para servir. Eu sei que aqui tem muitos jovens, não é? E tem sonhos na vida. É verdade. Se você tem sonho de ser um médico, estude para ser um médico. Agora saiba que você vai ser um servo médico ou um médico servo. Um cristão não pode deixar de ser servo. Você quer ser engenheiro? Você vai ser engenheiro. Agora saiba que você vai ser um servo engenheiro ou engenheiro servo. Se você quer ser advogado, você pode ser advogado, mas saiba que você vai ser um servo advogado ou um advogado servo. Servo de Deus. Tem que ser em qualquer profissão que você exerça. Servo de Deus. O texto no verso 25, Jesus chama eles para o lado. É como se ele estivesse dizendo: olha, esse mundo que vocês têm observado aí, não queiram para vocês. Este mundo é conquistado, a liderança é conquistada na brutalidade, na violência, na discriminação, e isso não são valores do meu reino. Lucas, Bila, isso não é valor do reino de Jesus. O reino de Jesus é diferente. O reino de Jesus não tem discriminação, o reino espiritual. O Senhor Jesus introduz novas leis espirituais, características que refletem o seu reino. Quais são essas características? Bondade, misericórdia, amor a Deus acima de tudo. Totalmente diferente da visão do mundo, que defende o poder acima de qualquer coisa. Muito diferente. É necessário que entendamos isso. A verdadeira espiritualidade é um contraponto aos valores humanos. O que é um contraponto? Talvez alguém possa perguntar. É algo que se diz contrário àquele ponto. Se eu defendo que o poder deve ser conquistado por todos os meios, quem defende que isso não é correto é o cara que é cristão. Ele vai dizer: não, não posso fazer isso. Eu posso chegar até o poder, mas pelas vias corretas, com humildade de servo do Senhor. Por isso que eu posso dizer que os valores do Senhor, os valores do reino de Deus, é um contraponto ao que nós percebemos lá fora.
É um verdadeiro contraste olhar na perspectiva de Jesus a pirâmide social. Para Jesus, a pirâmide social, ela é invertida, irmão Ciro. Daqui está a pirâmide, não é? Aqui em cima estão os ricos e poderosos, aqui a classe média tentando ser rico, e embaixo estão os pobres, socialmente falando. Mas do ponto de vista de poder, lá em cima está quem? Os poderosos. No meio está quem? Aqueles que querem acessar lá o caminho dos poderosos. E embaixo está quem? Aquelas pessoas que são humildes, simples e que fazem tudo para que aqueles que estão lá em cima continuem lá em cima. Infelizmente é isso. Mas Jesus mostra que do ponto de vista de poder dele é invertido. Quem é que está em cima? São aquelas pobres, necessitados que precisam de ajudas e servos de Deus. Irmãos, ou a gente vê isso com os olhos de Jesus, ou a gente não vai conseguir fazer nada na vida espiritual. O Senhor Jesus, Ele inverte a pirâmide. A ética de poder de Jesus é totalmente revolucionária. Quem quer ser grande, que seja o quê? Servo. Quem quer ser o primeiro, que seja o último. Há uma inversão no reino de Deus. Por isso é que a mãe fez um pedido totalmente equivocado com seu propósito. Os valores do reino de Deus são outros. Tiago e João tinham que ter entendido essa verdadeira mensagem de Jesus. Já fazia um tempo que eles estavam ali ouvindo Jesus falar, e o seu reino era espiritual. A proposta essencial de Jesus é diferente dos homens. Isso fica claro e patente nas páginas do Evangelho e na própria vida de Jesus. Eu vou dizer uma frase pequena que vocês já talvez tenham ouvido: o maior é o que serve mais. Tabata, você pode dizer comigo essa frase? O maior é o que serve mais. Vamos lá? O maior é o que serve mais. O maior é o que serve mais. Amados, em terceiro lugar, a verdadeira espiritualidade bebe do cálice amargo. A verdadeira espiritualidade passa pelo cálice amargo. O verso 22 do texto diz exatamente isso. Disse-lhe Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Tiago e João não haviam entendido ainda. Disseram: podemos. Mas eles não haviam percebido que o trono de Jesus era o quê? A cruz. Quem quer ser alguém no reino de Deus tem que passar pela cruz. Não pode ser alguém no reino de Deus se não passar pela cruz. Ou seja, se não morrer para o seu ego, para a sua vontade, para os seus sonhos, para os seus desejos, e entregar isso na mão do Senhor. E o Senhor com certeza vai devolver a você dentro da vontade dEle. Dentro da vontade dEle. O cálice é uma figura de sofrimento e morte que esperava Jesus. No entendimento de Tiago e João, era o cálice da glória, da festa sobre a vitória sobre os romanos. Eles esperavam um reino messiânico que fosse de caráter puramente político e não espiritual. Por isso que eles pediram para reinar com o Senhor, um do lado, outro de outro. Eles estavam pedindo era para sofrer por Jesus, tanto que Jesus disse: olha, tudo bem, vocês vão beber do cálice, agora quem vai estar à direita ou à esquerda, isso pertence ao Pai e não a mim. E é interessante que eles disseram que estavam preparados, mas quando Jesus foi preso, eles se mostraram incapazes e despreparados. Sabe por quê? No Evangelho de Mateus 26, verso 56, diz assim: que todos fugiram, não ficou nenhum com o Senhor. Não é na hora da morte, não. Na hora que Jesus foi preso, todos fugiram, abandonaram Jesus. Jesus ficou só, e ali foi preso pelos soldados e levado para a cruz. Meus amados, Jesus tomou termos servo e escravo
no grego é doulos, servo e escravo, como de grandeza no seu reino. Você quer ser um doulos, um servo e escravo do Senhor? Você quer ser um servo ou escravo do Senhor? Você quer ser um servo ou escravo do Senhor? Esses serão os grandes no reino de Deus. Esses serão os grandes no reino de Deus. Se somos servos uns dos outros, por opção própria, nós seremos grandes no reino de Deus. Mas para isso, Marinaldo e Valdeci, temos que tomar o cálice, temos que beber do cálice amargo. Aí eu pergunto de novo: você quer beber do cálice amargo? Você quer beber do cálice amargo? Porque, em princípio, só experimenta a glória quem bebe do cálice. Saulo, só experimenta a glória quem bebe do cálice. Jesus, para ser glorificado, teve que beber do cálice e morrer da cruz. Da mesma forma, nós cristãos temos que beber do cálice e passar pela cruz de Jesus para podermos alcançar a glória. Você está disposto a fazer isso? Você está disposto a fazer isso? Nós estamos dispostos a fazer isso? Pergunta a pessoa que está ao seu lado: você está disposto? Mas fale sério para essa pessoa: a beber do cálice e passar pela cruz de Jesus. Você está disposto ou disposta? Beber do cálice amargo, só depois vem a glória. Em quarto lugar, a verdadeira espiritualidade está ligada à vontade do Pai. No verso 28, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Essa era a vontade de Jesus. Essa era a vontade de Deus Pai. Em Mateus 26, 39, Jesus orando lá no Getsemane, disse assim: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja o que eu quero, e sim como tu queres. Como tu queres. Aqui Jesus afirmou o seu papel de filho do homem, de filho de Deus, em serviço sacrificial. Em favor de quem? Em favor de quem? De mim, de você, de todos nós aqui. Queridos, Ele veio para servir e não para ser servido. Jesus nasceu numa manjedoura em meio ao quê? Animais. Ali nasceu o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nasceu, irmão Eli, numa manjedoura, cercada por animais. Ele viveu e cresceu em Nazaré, uma aldeia sem prestígio algum. Sem prestígio algum. Ali Renato, ele cresceu e ele viveu. Depois ele morreu de cruz, fora de Jerusalém, morte de bandido. Quem ficou à direita e à esquerda de Jesus quando ele morreu na cruz? Quem ficou? Quem ficou? Quem ficou, Romildo? Dois ladrões. Dois ladrões. E popularmente se diz: ficou o bom ladrão e o mau ladrão. Os dois eram maus, porque eles estavam pagando ali pelo que fizeram as pessoas sofrerem. E um deles se converte e o outro não se converte a Jesus. Um diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Conseguiu ver Jesus numa cena mais deplorável da vida de um ser humano, totalmente ensanguentado, cravado no madeiro da cruz, pés e mãos, coroa de espinho na cabeça, como eu falei domingo próximo passado. Aquele ladrão, que não era um bom ladrão, era tão ruim quanto o outro, olhou para ele e disse: lembra-te de mim quando entrares no quê? No teu reino. Ele conseguiu ver Jesus como rei, na pior das situações.
O que Jesus declara é que foi dado a ele o reino da glória, de domínio eterno, mas um reino espiritual. Ele veio de forma humilde de servo. Ele iria dar a vida em resgate de muitos. E o texto aqui é bem claro no verso 28. Dá a sua vida em resgate de muitos. O que é resgate? Você está preso por um bandido. Ele está cobrando $10.000. Eu vou lá e dou $10.000 e tiro você daquela prisão. Isso é um resgate que eu pago para tirar você. Foi isso que Jesus Cristo fez. Ele nos resgatou pela sua morte na cruz. Não existe outro meio, não existe outra pessoa a quem nós devemos dar tributos pela nossa salvação, a não ser a pessoa bendita de Jesus. E no hino que nós cantamos quase agora diz: Ele é meu Senhor e pode ser também teu Senhor. Ele veio, Rose, para ser teu Senhor. Ele veio, Ciron, para ser teu Senhor. Ele veio, Zeca, Miriam. Ele veio, Joabe, para ser meu Senhor e teu Senhor. Ele veio para ser o seu Senhor. Eu não conheço você, visitante. Para ser o teu Senhor, para morrer na cruz, para te salvar. Salvar muitos. Isto é libertar das garras do pecado, do erro, do engano, de uma vida sem Deus, sem propósito e vida vazia. Jesus aqui se entrega totalmente à vontade do Pai. A vontade de Deus era imperativa para o Senhor. O que quer dizer imperativa? É quando Deus determina uma coisa, Ele foi, veio e fez. Ele não titubeou, Ele não questionou, Ele veio e fez. Ele morreu por nós na cruz do Calvário, porque Deus havia preparado e programado isso para os homens. Ele veio para servir e dar vida em resgate de muitos. Agora, esse muitos aí não é todos, não são todos. Esse muitos aí, Ele morreu por muitos, mas especialmente pelos que creem, especialmente por aqueles que colocam em Jesus a fé, depositam em Jesus toda a fé. Quem crê em Jesus de verdade, esse sim, o resgate vai alcançar. Mas aqueles que vêm para a igreja num domingo e passa 3 sem vir, frequenta essa igreja, uma outra ali, vai na igreja católica, vai no espiritismo, esse tipo de pessoas não pode ser alcançada pela mão bendita de Jesus. Não pode, infelizmente, ser alcançada pelas mãos benditas de Jesus. No amor ágape, que é aquele amor que se dá de si mesmo, é um antítese, ou seja, é o contrário do amor eros, que é o amor que nós sentimos pela nossa esposa, ou esposa para com o marido. Esse tipo de amor, homem e mulher, valoriza principalmente o quê? O meu desejo, ou o desejo da minha mulher. Mas o amor de Deus não tem nada a ver com isso. O amor de Deus, Ele olha para nós e vê nós o quê? Pecadores, rebeldes, distantes dEle. Luciano estava distante do Senhor. O Senhor olhou para ele e resolveu salvá-lo. Eu estava distante do Senhor. Nós estávamos distantes do Senhor, mas Ele resolveu nos salvar. A verdadeira conversão é a morte do eu, do ego, a morte da vontade puramente humana e a entronização de Jesus como Senhor. Jesus só pode ser Salvador de quem Ele é Senhor. Não pode separar. Senhor e Salvador tem que estar juntos. Se Ele é Senhor, nós devemos ser o quê? Devemos ser o quê, irmãos? Devemos ser o quê, irmãos? Só somos salvos porque somos servos do Senhor Jesus. Em resumo, uma pessoa que deseja ser um discípulo fiel trava uma batalha contra o orgulho, que é a raiz do pecado. Desde o jardim do Éden, o orgulho é a raiz do pecado. O egoísmo, a vontade de ser mais do que era. Quando ali na Bíblia revela-se que a serpente chegou para Eva e Adão, disse: o que foi que Deus disse para você? Não, se eu comer dessa fruta eu vou morrer. Vai morrer nada, nas minhas palavras. Você vai ser tão sábio quanto ele. Por isso que ele não quer que vocês comam. E ali houve então aquela tragédia para toda a humanidade.
Infelizmente ali ele tentou se autoexaltar, ele tentou ser mais do que ele era. A presunção é a glorificação pessoal. Ele queria ali, Gil, glorificar a sua própria pessoa. Ele queria ser igual a Deus. É por isso que Jesus não podia atender ao pedido da mãe de João e Tiago, colocar uma esquerda e uma direita. Ele não podia fazer isso. Sabe por quê, irmãos? Porque a humildade é a característica verdadeira da espiritualidade. Só é espiritual quem é humilde. A humildade abre a porta ou as portas para uma verdadeira espiritualidade. A humildade, esta é um contraponto aos valores humanos e terrenos, ou seja, está contrário ao que o mundo diz que é importante. A humildade nos faz beber do cálice amargo, nos faz passar pela cruz. Se alguém não quer beber do cálice amargo e não quer passar pela cruz, não pode ser servo de Jesus, e Jesus não pode ser seu Senhor. Esta vida está submissa à vontade do Pai. Esses 4 aspectos eu quis lembrar para você. São 4 aspectos difíceis de serem entendidos até. Mas, se nós conseguirmos viver nessa humildade proposta por Jesus, obteremos a espiritualidade que Jesus deseja de cada um de nós. Aí, irmão Edinaldo, irmão Joabe, aí nós vamos ser, sabe o que? O povo mais feliz da terra. Amém? Nós passaremos para ser o povo mais feliz da terra, quando encontrarmos aquela porta estreita, pequena, e passarmos por ela, porque passaremos ali com humildade para a glória de Deus. Nós somos o quê? Somos o quê? Servos de Deus. É necessário que entendamos esta verdade. Somos servos de Deus.